Meu nome é Marcos Buqueride, eu sou o diretor do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Aqui no nosso instituto, nós temos mais de 200 pesquisadores trabalhando para avançar a biologia, tanto no Brasil como no exterior. Nós temos uma grande comunidade de estudantes, chegamos a 1.500 pessoas, trabalhando para ensinar biologia e para produzir conhecimento em biologia. As áreas que nós temos são a genética e a evolução, a área de biodiversidade, a área de educação, a área de biotecnologia. Os nossos pesquisadores trabalham para melhorar o conhecimento sobre os biomas brasileiros, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Amazônia, tentando entender não só as plantas e animais que existem lá e micro-organismos que existem lá, mas também tentando entender a dinâmica das florestas para melhorar o nosso conhecimento sobre o meio ambiente. Nós temos pesquisadores trabalhando em biotecnologia na área de alimentos, na área de efeitos das mudanças climáticas sobre a produção de alimentos, sobre bioenergia, né? E temos também grupos de pesquisadores trabalhando com substâncias da biodiversidade, das plantas da biodiversidade, que são substâncias que podem ser usadas, provavelmente, como remédios no futuro. E na área educacional, os nossos grupos de pesquisadores que trabalham com essa parte, eles tentam aperfeiçoar cada vez mais o ensino em biologia. Durante a pandemia, vários grupos do Instituto de Biociências se aliaram a grupos colaboradores, tanto aqui do Instituto de Ciências Biomédicas, quanto da Unicamp, quanto de outros institutos da USP, para tentar avançar o conhecimento sobre o coronavírus e sobre a doença, de maneira a ajudar a população nesse sentido. Então, do geral para o particular, um dos principais projetos que nós temos é o projeto de acompanhamento das curvas de evolução da doença da Covid-19. Um dos nossos grupos fez uma modelagem e acompanhou durante todo o processo a evolução dos casos e a evolução dos óbitos da Covid-19. E quem acompanha esse grupo consegue obter dados bastante seguros de como a doença está evoluindo no Brasil e como a doença está evoluindo em São Paulo. Nós também fizemos análises sistêmicas da cidade de São Paulo e vimos que a Covid-19 atinge as áreas menos beneficiadas da cidade, as comunidades que nós temos, por causa da questão da estrutura da cidade. Usamos, assim, software que foi desenvolvido aqui no IB para estudar biologia, nós aplicamos esse mesmo software na cidade e conseguimos resultados bastante interessantes. Também fizemos análises sobre como a ciência se articula com as políticas públicas, nesse momento onde as políticas públicas têm que ser adotadas muito rapidamente, e fizemos um trabalho tentando ver o que vai acontecer no período pós-Covid-19. Fizemos também análise mundial, olhando 56 países que tiveram curvas de Covid-19 e fizemos comparações e acabamos descobrindo que a doença avança de forma completamente diferente no Oriente e no Ocidente. Num âmbito mais específico, nós coletamos as substâncias que já eram conhecidas e que já tinham sido extraídas pelos nossos pesquisadores e tudo está pronto agora para nós testarmos com essas substâncias, misturas de substâncias ou substâncias puras que podem interferir na entrada do vírus nas células. Nós já sabemos que existe pelo menos um fitoterápico que age muito bem sobre a entrada do vírus na célula. Pode ser que no futuro nós tenhamos fitoterápicos que possam ajudar as pessoas. Sabemos, por exemplo, que fitoterápicos estão sendo usados nas comunidades, em São Paulo e no Recife, pelo menos. Então, isso pode estar ajudando e nós precisamos descobrir como fazer. Nós também estamos estudando os genomas dos pacientes que adquiriram coronavírus para tentar entender se existe um padrão genético que determine a doença mais forte, a doença mais grave nas pessoas, como nós estamos vendo acontecer na pandemia. Então, pegando o genoma completo, nós podemos pegar os padrões e podemos nos adiantar e olhar
composição genômica desses pacientes para poder entender, para poder ajudar e tentar evitar que essas pessoas tenham a doença de forma tão grave. Também descobrimos que uma substância muito importante, um hormônio chamado melatonina, que é o que controla o equilíbrio da nossa saúde, o nosso sono, ele usa praticamente os mesmos genes que o coronavírus usa para entrar nas células. Então, isso pode nos ajudar bastante a entender como o equilíbrio da saúde pode afetar a pessoa ser infectada e ter a doença mais forte ou não. E, por último, nós temos também um teste que acaba de ser desenvolvido que detecta o coronavírus. Esse teste custa apenas R$20, foi desenvolvido pelo grupo do Genoma, aqui no Instituto de Biociências, e podemos usar esse teste não só para as pessoas, que é o que nós estamos começando a fazer, mas também vamos poder começar a estudar a permanência do vírus em determinadas superfícies, como maçanetas, por exemplo, e tentarmos entender quanto tempo o vírus fica ali e com isso ajudar a esterilizar o ambiente, nos adiantarmos para evitar que a infecção pelo coronavírus avance. Se você quiser mais detalhes sobre o que nós estamos fazendo, pode entrar no nosso site, que é www.ib.usp.br. Muito obrigado.